Oi, eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e nesse vídeo entrevisto o vereador de Curitiba, Rodrigo Marcial, do Partido Novo, que foi quem apresentou e conseguiu aprovar uma moção de protesto contra o ministro Alexandre de Moraes, que é ministro no STF, o Supremo Tribunal Federal, mas também preside o Tribunal Superior Eleitoral e vem cometendo várias arbitrariedades, emitindo várias ordens de censura à revelia do que manda a Constituição. A Constituição brasileira garante liberdade de expressão a todos os brasileiros. Esse vereador também recebeu muitas denúncias depois de conseguir aprovar a moção de repúdio e explica uma delas, gravíssima, nessa entrevista. Assista, porque é importante a gente saber até onde estamos sendo monitorados e por quem. Eu estou então aqui com o vereador de Curitiba, Rodrigo Marcial, que é do Partido Novo, um vereador jovem e recentemente chegado à Câmara de Curitiba, veio para cobrir a licença maternidade de uma colega, estava na suplência, né, Rodrigo? E já É isso chegou mesmo. chegando, como dizem por aí, porque eu mesma já coloquei em vídeo de opinião uma aprovação recente que você conseguiu de uma moção de protesto contra os posicionamentos do ministro do STF, Alexandre de Moraes, por estar, enfim, indo além dos limites constitucionais, né? A gente tem visto várias críticas aí por vários segmentos da sociedade, mas realmente na política está começando a aparecer agora. Então, parabéns, obrigada pela disponibilidade de agenda aí para conversar com os assinantes e os seguidores da Gazeta do Povo. Eu queria começar que o senhor falasse, com o senhor falando um pouquinho sobre a moção de protesto mesmo, porque depois a gente entra na questão da denúncia que me interessa também saber. Perfeito. A moção de protesto, ela decorre dos atos de Alexandre de Moraes que atentam contra a liberdade de expressão, contra garantias fundamentais da população brasileira, que estão previstas na Constituição. No que tange à liberdade de expressão, inclusive, temos uma regra constitucional no artigo 220, parágrafo 2º, que veda qualquer tipo de censura política, ideológica ou religiosa. E isso é desrespeitado terrivelmente e paradoxalmente no momento que mais celebramos e mais precisamos de liberdade para debater ideias e propor projetos de país diferentes. Afinal de contas, somos uma democracia para isso, para que tenhamos a possibilidade de ter o contraditório, de ter visões opostas, ainda que essas visões pareçam desagradáveis. Liberdade de expressão existe justamente para proteger essas pessoas que têm uma visão que é contrária ao status quo. E se começarmos a prender, a censurar, a fazer busca e apreensão, no final das contas, quem perde é o debate público, quem perde é a possibilidade de crescimento, engrandecimento da nossa população. E em face a esses abusos de Alexandre de Moraes, que já duram há anos, pelo inquérito das fake news, depois o inquérito das milícias digitais, depois o inquérito, e tudo isso a gente chama inquérito, mas no final das contas não é um inquérito. Isso aí é uma polícia que está sendo realizada, é um trabalho de polícia, é um trabalho de denunciação, que é um trabalho típico do Ministério Público. A gente percebe, portanto, que essa expressão inquérito não é uma boa expressão. Assim como a expressão tribunal, como a gente vai ver mais um pouco, também não está representando os atos que são realizados pelo Tribunal Superior Eleitoral. E com base nisso tudo, com essa visão, com o fato de que o Supremo Tribunal Federal está criando crimes, por exemplo, de fake news, que embora seja algo a ser combatido, não é crime, e em razão de todos esses fatos, seja dos inquéritos, seja da presidência do TSE pelo Alexandre de Moraes, entendemos que precisávamos fazer alguma coisa. Estamos angustiados com aquela sensação de peito fechado, assim, não, que precisava algo acontecer. E foi aí que tivemos a ideia de passar quase 2 semanas estudando, minha equipe também ajudando a montar essa moção. Não é simplesmente, eu repudio os atos de Alexandre de Moraes. Não, é um documento bem fundamentado. Eu sou advogado de formação, além de economista, então fiz quase como se fosse uma petição, elencando os princípios constitucionais desrespeitados e o porquê que a Câmara Municipal de Curitiba, como representante máxima dos curitibanos, tinha que se posicionar. E, felizmente, foi isso que aconteceu na segunda-feira passada, quando, por uma maioria esmagadora, os vereadores entenderam que, sim, Curitiba repudia, Curitiba protesta contra os abusos antirrepublicanos do nosso ministro Alexandre de Moraes.
E aí, vereador, muita gente fica se perguntando, tá, mas de que adianta os vereadores de uma cidade ou de outra cidade, porque já houve outras cidades, cito o caso de Porto Alegre, que fez uma moção parecida com essa, mas de que adianta os vereadores, representando a população dessas cidades, fazer um ato público de repúdio? Esse documento é enviado para o STF, ele espera alguma resposta, o que acontece a partir daí? Esse documento, e esse foi um requerimento nosso na moção, será entregue nas mãos, ou se já foi entregue nas mãos, eu não tenho certeza, vou até verificar, em razão da minha moção, muitas coisas aconteceram, e o que é, inclusive, um demonstrativo da importância de realizar atos como esse. Porque a partir do momento que nós aprovamos a nossa moção, uma enxurrada de denúncias, uma enxurrada de absurdos vieram à tona. Eu trago o exemplo do deputado estadual Homero Marques, aqui do Paraná, que se viu censurado sem a existência de um processo. Ele já está há mais de 2 semanas censurado, sendo punido, sem saber de onde veio a decisão. Ele não sabe se é uma decisão do STF, do TSE ou qualquer outra. E ele perdeu o direito à fala, direito protegido constitucionalmente. Isso está Então, não é só... acontecendo com dezenas, com centenas de pessoas, eu diria, diariamente. Eu recebo muitas denúncias, recebi do assessor do deputado também, ainda não tive a oportunidade de conversar com ele, mas quero trazer ele aqui na coluna, inclusive. Agora, realmente chama atenção quando começa a atingir parlamentares, que são representantes, não só deveriam ter voz, como todos os cidadãos brasileiros, por garantia constitucional, mas são representantes de uma parcela grande da população. Então, na hora que uma ordem dessas vinda, sabe-se lá de onde, tira a voz de uma pessoa como um deputado, e houve casos com deputados federais também, né? São 10 censurados no momento, são, sei lá, milhares de pessoas que são caladas através desse ato, né? É numa escala industrial, mais do que isso, é uma escala digital, porque podemos falar um pouco mais sobre isso logo a seguir, mas em razão dessa denúncia do Homero Marques, da ausência de processo, chegou um relato até mim de que existiria uma empresa que estaria monitorando e ela mesma potencialmente fazendo a censura dos cidadãos brasileiros quando tocassem em assuntos proibidos, assuntos selecionados pelo TSE. E fui atrás dessa denúncia, ela não se mostrou 100% verdadeira, mas descobriu algo muito relevante. Já vamos falar um pouco mais sobre isso. Eu quero voltar às moções e da importância desses atos. Porque, veja, se tornou algo público, se tornou uma discussão, fez parte do debate. Nós temos, por exemplo, eu não posso afirmar que foi em consequência disso, mas contribuindo para isso, uma CPI que conseguiu suas 171 assinaturas que precisava ter de forma extremamente veloz, superou o número de assinaturas necessárias. E, portanto, temos uma repercussão direta lá em Brasília, que será a CPI do abuso de autoridade. E o legal da CPI de abuso de autoridade é que não vai englobar somente o ministro Alexandre de Moraes, mas outros potenciais abusos que podem ter conhecido e que não tiveram a repercussão devida. Eu acredito em federação, eu acredito em descentralização, eu acho que a tomada de decisão tem que estar no município e somente subsidiariamente indo para o Estado e finalmente lá para a nação. Então, temos sim que chamar esses assuntos que parecem ser nacionais, mas que têm muita relevância local, como você disse, de pessoas sendo censuradas nos nossos meios, inclusive amigos, como é o caso do Homero Marques. Então, eu acho que tem um papel simbólico muito relevante, de insatisfação, feita pelos representantes máximos, representantes mais próximos, aqueles que melhor representam a população, mas eu acho que também pode ter efeitos práticos, como eu disse, com uma CPI, com uma pressão maior sobre o Senado para que se paute um impeachment, porque nós não podemos permitir que esses poderes concentrados na mão do ministro Alexandre de Moraes se tornem um precedente. Imagine como será ou como seria uma eleição em que o governo seja do PT, o governo federal, e que exista tanto poder de censurar as opiniões nas redes sociais. Quem que vai definir quais são esses temas que podem ou não ser ditos nas redes sociais? Então, isso não pode ser precedente, ainda mais no momento máximo da democracia, no momento mais importante, em que celebramos a liberdade. E é nesse momento que se permite que tenhamos atos ditatoriais semelhantes às piores tiranias que já vivemos no nosso mundo. Claro, talvez não na mesma magnitude, mas até casos de tortura a gente tem relatos, como foi o caso do Oswaldo Eustáquio. Então, é muito preocupante
E o nosso papel, a nossa parte estamos tentando fazer, Cristina. Eu não sei se o senhor está me ouvindo ainda, a imagem congelou um pouquinho para mim. Eu acredito, sinceramente, que do esforço coletivo, perdão, Não, que a efetivamente... imagem tinha congelado, mas seguiu. Pode seguir. Obrigada. De pessoas que têm um compromisso com o país e de uma forma técnica, por vezes. É importante também a gente fugir de teorias de conspiração e focar naquilo que é real, do que está aqui nas nossas mãos, do que a gente está vendo em documentos públicos. E daí acho que podemos até passar para eu o próximo assunto em relação a quero isso. entrar nessa questão específica da denúncia, dessa denúncia que você recebeu, acabou levando a público ali no plenário da Câmara, alguém gravou o vídeo e viralizou mesmo esse vídeo. Foi o vídeo que eu incluí no meu próprio vídeo na última sexta-feira, publicado na Gazeta do Povo e no YouTube da Gazeta, e que traz essa questão de uma suposta empresa atuando ali, pelo que eu entendi, quase como uma censora terceirizada. Ela, a empresa, monitorando cidadãos e determinando para as plataformas de vídeo, de aplicativos de mensagens e redes sociais, quem pode e quem não pode falar, quem pode e quem não pode ter voz. O que você conseguiu avançar já dessa denúncia? Explica um pouco melhor o que é essa denúncia, afinal. É importante ressaltar que aquele vídeo original, o primeiro deles, que já teve um sucesso substancial, ele foi um relato que eu ouvi. Ele tinha sido aquilo que tinha sido trazido até mim, numa conversa, num diálogo, que eu estava com outro representante eleito, e, portanto, ainda não tinha sido passado por todo um processo de investigação. Eu não teria falado sobre esse assunto se eu não soubesse que havia algum resquício de verdade, como veio a se confirmar. Existe uma parcela de verdade, ou melhor, uma parcela substancial de verdade, já no relato que eu ouvi. Porque, com base nas minhas investigações, aí sim, eu apresentei ontem, aqui na Câmara Municipal de Curitiba, de forma inaugural, o fato de que o TSE efetivamente contratou uma organização, uma empresa, para realizar o monitoramento, salvo engano, de 8 redes sociais, ou seja, praticamente todas as redes sociais que temos no Brasil, de algumas palavras-chave e de tudo que envolvesse o TSE. Esta empresa foi contratada com o propósito, originalmente, de fazer somente um controle do que é dito sobre o TSE. Só que se você lê o termo de referência, e eu me refiro agora ao pregão eletrônico número 29 de 2022, que está disponível para qualquer pessoa ver, você verá que existem uma série de possibilidades adicionais nesse contrato. Essa empresa, que aparentemente faz um trabalho muito bom, porque rapidamente já se sabia que eu tinha feito essa denúncia, já na data de ontem, em menos de uma hora do meu primeiro tweet, eu já recebi contato e informações de que já tinha sido levantada esta notícia. Pois bem, todos os brasileiros que tratam dos temas definidos pelo TSE, que a gente não sabe quais são, e que tem alguma repercussão, esta informação chega no TSE e aí sim, inclusive com uma avaliação da empresa. Então a empresa ela faz uma avaliação, olha, essa notícia é favorável, essa aqui ela é negativa, só que ela não efetivamente envia um ofício para o Twitter, por exemplo, para cancelar as pessoas. É o autêntico Ministério da Verdade do livro 1984 do George Orwell. Inacreditável o que a gente está vivendo, né? E se ela manda esse recado para o Twitter, para o YouTube, para quem quer que seja, para os administradores dessas plataformas, eles automaticamente já jogam aquele recadinho na tela. Aí você vai... Isso quando não bloqueiam o perfil ou não punem, né, o produtor do conteúdo. Porque não é a empresa, ela faz esse relatório, se foi positivo ou negativo, para o TSE. E daí, do TSE, a gente tem uma estrutura administrativa que eles chamam de... Isso eu estou me referindo agora a um outro documento oficial também do TSE, que é o Plano de Enfrentamento à Desinformação. E neste plano consta a estrutura administrativa da organização interna, que é um grupo de análise e monitoramento. E este grupo de análise e monitoramento, esses sim que são servidores, não são juízes, não são magistrados. Estão fazendo despacho direto para as redes sociais. Podem despachar. Eles podem despachar diretamente para as redes sociais. Falando em linguagem bem popular, é a censura terceirizada. A censura já é ilegal e ela terceirizada é mais grave ainda, né? Eu vou ler só brevemente aqui um recado que eu recebi hoje de diretrizes de suporte do Google. Foi um produtor de conteúdos que me convidou para participar de uma live com ele.
e ele disse, olha, só precisamos seguir essas normas aqui, senão eles derrubam nossa live. E aí vem as diretrizes do Google: desinformação, não promover conteúdo que foi editado, adulterado, tarará, até aí tudo bem, não afirmar falsamente que imagens de um evento passado fazem parte de um evento atual, ok? Aqui eles estão tentando impor alguma ordem na produção de conteúdos. Aí vem lá, não promover medicamentos, formas de cura ou substâncias perigosas. Ok, se são perigosas, ok. Mas eu faço um adendo aqui, porque durante a pandemia eu assisti mais ou menos umas 50 horas de aulas médicas para tentar entender em determinados momentos o mecanismo do vírus dentro do corpo e tal. E eu vi dezenas de médicos se autocensurando para falar para os seus alunos. Eram aulas médicas que eram abertas e eles não podiam mais dar aula, porque o YouTube não permitia que determinadas palavras fossem ditas, porque esses sensores aqui determinaram que isso aqui é prejudicial. Quer dizer, no caso, eram os sensores da indústria farmacêutica que queriam vender outra coisa e não aquilo, então aquilo não podia ser falado. E aí vem um parágrafo que eu queria compartilhar com vocês aqui, sobre as eleições presidenciais. Eleições presidenciais brasileiras de 2018 e 2014 e 2022 e eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2020 não podem ser mencionadas, não promover, no seguinte sentido, não promover conteúdo com falsas alegações de fraudes generalizadas, afirmar que erros ou falhas ocorreram nas eleições, não pode afirmar que erros ocorreram, ou que os resultados de eleições já certificadas são falsos. Pouco importa se você é um engenheiro do ITA, altamente gabaritado, que faz parte do Centro de Defesa Cibernética do Exército, que foi contratado por um partido político que legalmente é parte das eleições, é parte interessada na lisura do processo. Pouco importa, você não pode afirmar nada. Então, se você for ler um relatório que foi entregue oficialmente, você está sendo corre o risco de ser penalizado pela plataforma. Então, esse tipo de determinação não saiu da cabeça de um administrador do YouTube. Isso aí veio de outro órgão que está se dizendo o dono da verdade e talvez seja, agora a gente fica sabendo, uma empresa e não necessariamente sequer um ministro de um tribunal superior. Não é um juiz, não tem processo, não tem recurso, é simplesmente um abuso de poder e o cidadão que já não tem a liberdade de expressão não tem mais nem a possibilidade de recurso. E é o que a gente viu agora nesse processo do PL, por mais absurdo que ele fosse, a gente não poderia ter uma multa monocraticamente decidida de 22 milhões de reais, como se fosse uma intimidação a qualquer questionamento que exista no nosso país. Mais um motivo pelo E quem qual... diz que é absurdo antes daquilo ser analisado, né? Se veio de um corpo técnico de engenheiros formados pelo ITA, que é a escola de engenharia mais renomada do país, por que não, então, um outro corpo técnico contratado pelo TSE para analisar aquilo e, eventualmente, contestar se acha que tem erros ali, né? Mas voltando para a questão política aqui, aí você recebe essa denúncia, faz uma investigação prévia, descobre essas questões aí bastante questionáveis, né? Acho que tem que ser levadas adiante, investigadas. O que é possível fazer a partir de agora, ou já foi feita alguma coisa? Olha, a gente tem que manter as denúncias, a gente não pode se sentir intimidado. E, Cristina, a gente, se possível, já encaminhando ao discurso final, pois temos mais um compromisso agora, Sim. é que o que precisamos fazer é expor as informações da forma mais exata possível, para não dar espaço para o TSE derrubar as minhas contas, por exemplo. Saber jogar e saber falar o que deve ser falado na hora certa. Tentar buscar também os meios institucionais. Quem sabe juntar essas pessoas que estão hoje pedindo soluções não institucionais em frente aos quartéis e fazer grandes manifestações pelo impeachment, pelo fim dos inquéritos abusivos e efetivamente termos alguma manifestação, movimentação do Congresso Nacional para reequilibrar os poderes. Eu acho que é por aí a solução. Na verdade, a população já fez isso em 2 oportunidades no 7 de setembro, não foi ouvida, né? Mas vamos lá, eu acho que o brasileiro é resiliente e vai continuar lutando. É importante saber que representantes nas casas legislativas estão atentos a essas questões. Obrigada, viu, vereador? Sim. Inclusive municipais. Quem sabe agora numa Assembleia Legislativa, que a gente sabe que tem algumas se movimentando para moções também. Tá bom? Isso. Muito obrigada, viu? Bom dia para o senhor. Agradeço também a você que assistiu essa entrevista até agora. Se achou o assunto da entrevista importante,
curta e compartilhe para que chegue a mais gente. Deixe também um comentário aí se você teve alguma experiência com censura ou conhece alguém que foi censurado, se foi apresentada alguma justificativa ou se aparentemente pode ter sido apenas uma arbitrariedade cometida por ministros do STF, do TSE ou, agora a gente sabe, por funcionários que mandaram as ordens para as redes sociais. Caso ainda não seja assinante da Gazeta do Povo, me acompanhe só pelas redes sociais, eu te convido a entrar para a nossa comunidade. Aproveite a promoção acessando pelo QR Code da tela ou pelo link que está na descrição desse vídeo. Assinando a Gazeta do Povo, você ajuda a manter vivo um jornalismo único no Brasil, que não se rende à censura, não se rende às arbitrariedades de cortes superiores e fala o que precisa ser falado, com coragem e com respeito às leis. E você também terá acesso, além de toda a cobertura jornalística, a artigos, vídeos, podcasts, cursos online exclusivos para assinantes. Material produzido por mais de 40 colunistas. Eu sou um deles e te espero lá na Gazeta.